Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa 19ª rodada da Bundesliga. Mas antes de iniciarmos as análises, bora fazer um review da nossa lista da 18ª rodada, onde tínhamos separado duas entradas em back e uma entrada em over. O nosso primeiro back era a favor do Stuttgart, né? O Stuttgart que enfrentou um adversário chato, né, para trabalhar o trade, que é a equipe do Bochum, mas o Stuttgart fez um bom primeiro tempo, né? O Stuttgart jogou muito bem, né? Principalmente no início da partida, né? A gente encontrou um padrão claro nesse jogo para poder trabalhar a favor do Stuttgart, né? Steven Beck e Stuttgart em um momento, a gente teve uma oscilação de odd do Stuttgart muito grande, né, nos primeiros 15 minutos de partida, consegui pegar ali, né, o finalzinho dessa correção de odd em Beck e Stuttgart, mas depois vinha fechar a posição, né? Como já havia falado, era um jogo cauteloso, porque a equipe do Bochum é uma equipe que costuma atacar muito em blocos, mas à medida que o tempo foi passando, né, o Bochum foi criando dificuldades para a equipe do Stuttgart, vinha fechar minha posição, né? Peguei uma pequena oscilação só nessa partida e não fiz mais nenhuma entrada no primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, o Stuttgart tomou o gol do Bochum, né? O Bochum saiu na frente do placar. E aí depois disso, basicamente, a gente teve um jogo, né, de ataque contra defesa, né? O Bochum abdicou de jogar, o Stuttgart era a única equipe que tinha a bola do jogo, mas não conseguiu a vitória e acabou perdendo sua partida por 1-0. O nosso segundo back era a favor do Frankfurt, né? O Frankfurt que enfrentou a equipe do Darmstadt, que era o lanterna da competição. O Frankfurt teve ali também, né, alguns momentos no primeiro tempo de grande pressão, né, contra a equipe do Darmstadt, né? Eu cheguei a ficar em back Frankfurt basicamente ali por alguns 4 minutinhos ali, né, por volta ali dos 10 minutos de partida, mas o Frankfurt não conseguiu abrir o placar, né, quando ainda estava dentro do mercado. O Darmstadt depois começou a dificultar as ações para a equipe do Frankfurt, fiquei de fora, né, o Frankfurt que abriu o placar ali aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Quem conseguiu pegar esse gol? Conseguiu fechar com certa facilidade, né, o Frankfurt, que no segundo tempo abriu o seu 2-0, né, fez o seu segundo gol na partida, mas acabou sofrendo empate, né, no finalzinho do jogo. Mas quem conseguiu pegar o gol do Frankfurt no primeiro tempo conseguiu fechar a posição tranquilamente. E o nosso over era o RB contra a equipe do Leverkusen, né, um jogo extremamente franco. Uma grande vitória da equipe do Leverkusen, né, uma grande virada. Muita gente conseguiu pegar essa remontada aqui. E a partida, né, ficou 3-2, um jogaço de bola. Então bora lá, sem mais delongas, então iniciar as análises dessa 19ª rodada, que nessa sexta-feira já temos o Frankfurt, que vai receber a equipe do Mais. O Frankfurt que é aquela equipe, né, que almejava um pouco mais nessa temporada, vem oscilando, né, igual na última partida contra o Darmstadt. Conseguiu abrir 2-0, acabou sofrendo 2 gols no final da partida, né, e acabou cedendo o empate na última rodada. Vai enfrentar a equipe do Mais, que vai brigar até a última rodada contra a zona da degola, né? O Mais tem um elenco muito limitado em comparação ao Frankfurt. O Mais está bem mais abaixo, né, de diferença técnica, e pelo estilo de jogo das equipes, aqui provavelmente a gente vai ter esse Frankfurt tendo mais a posse de bola jogando dentro de casa. A gente tem um mercado muito interessante nessa hora de 2,08. Se o Frankfurt entrar em campo da mesma forma que entrou contra a equipe do Darmstadt, muito provavelmente a gente vai encontrar algumas janelas, né, para poder trabalhar esse Frankfurt aqui no primeiro tempo, mas aqui, jogando dentro de casa, não tem como não colocar esse viés para vir para essa partida de sexta-feira para buscar esse back Frankfurt, né? Porque o Frankfurt, jogando em casa, deve exercer aquela pressão inicial da partida contra a equipe do Mais. O Mais tem um elenco muito mais limitado. No mais que o Frankfurt não vem encantando na competição, mas esse mercado aqui nessa hora de 2,08 fica muito atrativo para a gente vir aqui trabalhar um back. E aqui eu vou lançar o nosso primeiro back do Café com Apostas, esse back Frankfurt numa odd de 2,08. Só basicamente, né, tomar cuidado de como o Mais vai estar reagindo quando tiver a posse de bola, mas pelo que o Mais mostrou até aqui na competição, muito provavelmente, né, a gente vai ter o Frankfurt sempre mais próximo do gol, e aí fica muito confortável trabalhar esse back se a equipe do Mais não estiver conseguindo contra-atacar. Então tá aí o nosso primeiro back desse Café com Apostas. E bora então lá para os jogos de sábado, né? Sábado já teremos às 11h30 a equipe do Hoffenheim, que vai enfrentar a equipe do Heidenheim. O Heidenheim que subiu na última temporada passada, né, para a primeira divisão, está surpreendendo bastante na nona colocação, mas tem um elenco
muito limitado a equipe do Heidenheim, né? O Heidenheim só está na nona colocação, porque conseguiu uma sequência boa de resultados positivos. A gente pode analisar aí as races, né? Se eu não me engano, o Heidenheim conseguiu 4 vitórias consecutivas, que deixou a equipe numa posição confortável, né? Onde provavelmente não deve brigar mais contra o Degola nessa temporada, e vai enfrentar a equipe do Hoffenheim, o Hoffenheim que surpreendeu a todos no início da temporada, né? Uma equipe que vinha jogando muito bem, vinha conseguindo anular muito bem seus adversários, e tem aqui, né, para esse confronto um elenco mais qualificado que a equipe do Heidenheim. Só que o Hoffenheim, né, vem oscilando demais na temporada, né? Já são 4 partidas sem vencer. A equipe foi igual a equipe do Heidenheim, né? Começou ganhando muito bem, né, jogando muito bem o início do Campeonato Alemão, mas agora já está se mostrando, né, porque não é uma equipe muito qualificada assim. Só que aqui, em comparação com o Heidenheim, a equipe do Hoffenheim tem um elenco mais qualificado. Jogando em casa, a gente vai ter a equipe do Heidenheim tendo mais a posse de bola na partida. E aí, a gente vai depender muito para ver como que a equipe do Heidenheim vai estar contra-atacando no jogo. Mas aqui também é mais um jogo que eu vou listar aqui no nosso back. A gente deve ter ali nos primeiros 15 minutos uma grande pressão da equipe mandante na partida, que aqui é o caso do Hoffenheim. E nessa odd de 1,71 eu vou para essa partida com esse viés de trabalhar esse back Hoffenheim, que é muito interessante, porque a gente tem uma diferença técnica aqui também muito grande, e o estilo de jogo do Hoffenheim, né, aquele estilo de jogo mais agressivo, pode se encaixar muito bem aqui contra a limitada equipe do Heidenheim. Então aí eles têm o nosso segundo back aqui da lista do Café com Apostas. O nosso próximo jogo é o Bremen contra a equipe do Frankfurt, né? O Bremen que conseguiu um baita resultado na última rodada, né? Conseguiu vencer o poderoso Bayern de Munique fora de casa, mas mesmo assim, né, o Bremen tem um elenco muito limitado, né? Uma equipe que vai brigar até as últimas rodadas, né, contra a zona da degola. Tudo bem que aqui a gente já tem uma diferença de pontuação, né, de 9 pontos do Bremen, né, desde o Bochum para a equipe do Mais. Só que é uma equipe muito limitada, né, conseguiu um resultado que aquém do esperado, né, nem o próprio torcedor do Bremen esperava a vitória contra a equipe do Bayern. Conseguiu fazer muito bem, né, o que se propôs, né, e também contou, né, com a ajuda do Bayern, né, por ter vencido aquela partida. E aqui tem um adversário pedreira, né, que é a equipe do Freiburg. O Freiburg que vem oscilando também demais essa temporada. Aqui é um jogo carne de pescoço, é um jogo que eu vou preferir pular. Não vou vir com viés nenhum para trabalhar essa partida, aqui é um jogo 100% para poder trabalhar a leitura. É um jogo que a gente tem um mercado parelho, que fica confortável tanto em trabalhar o Lei Bremen contra o Lei Freiburg. Muito provavelmente a gente deve ter esse Freiburg tendo mais a posse de bola na partida, mas é um jogo 100% para leitura. Não vou listar aqui na nossa lista do Café com Apostas. E o nosso próximo jogo é o Wolfsburg, que vai enfrentar a poderosíssima Bayern de Munique, né? O Bayern que vacilou na última rodada, né? Tem um jogo a menos na competição que vai jogar nessa quarta-feira, né? Agora que eu estou gravando o vídeo, a partida ainda não aconteceu, mas o Bayern tem um jogo a menos, o Bayern vai jogar nessa quarta-feira, né, que muito provavelmente deve conseguir diminuir a diferença para o líder Leverkusen de 7 para 4 pontos. E aqui a gente tem um mercado dando essa odd de 1,29 para a equipe do Bayern contra a equipe do Wolfsburg. O Wolfsburg também tem uma equipe muito limitada, é uma equipe que entrou na competição com um elenco para poder brigar contra a zona da degola, mas acabou conseguindo ali algumas vitórias que fez que a equipe desse uma afastada da zona da degola. E aqui é um jogo onde a gente vai ter o Bayern pressionando do início ao fim, principalmente porque o Bayern tem uma grande necessidade de vitória, né? O Bayern precisa, né, se não quiser passar aperto, como passou na temporada passada, precisa engrenar uma grande sequência de vitórias aqui na Bundesliga. E aqui, pela diferença técnica entre as equipes, né, pelo que podemos esperar do Bayern na partida, essa odd nessa casa de 1,29, 1,30, fica interessante de poder tentar vir buscar esse back buy. E eu vou vir aqui para buscar esse back buy, que tem uma odd de momento de 1,29. E o nosso próximo jogo é a equipe do Wolfsburg, que vai enfrentar a equipe do Colônia. O Colônia, que vem batendo na trave já há algumas temporadas contra essa zona da degola, e nessa temporada parece que vai ficar complicada a situação do Colônia. Vai enfrentar um adversário difícil fora de casa, que é a equipe do Wolfsburg. O Wolfsburg é aquela equipe que
vem oscilando bastante na temporada também, né? Não é uma equipe constante nas suas partidas. A gente viu alguns jogos dessas 18 primeiras partidas com o Wolves jogando muito bem, é, nos dando, né, alguns padrões de backs nessa temporada, mas é uma equipe que oscila bastante, né? A gente tem esse mercado aqui de 1,87. É mais um jogo também difícil, né? Um jogo 100% para leitura, mas eu não acredito que a gente vai encontrar essa grande pressão da equipe do Wolfsburg na partida. É um jogo que eu também vou preferir pular, né? Não vou listar aqui na nossa lista do Café com Apostas, vou acompanhar essa partida. Se a equipe do Wolfsburg conseguir dominar completamente as ações do jogo, não estiver deixando o Colônia contra-atacar, né? O Colônia não estiver conseguindo encontrar suas bolas longas, né? Porque é um estilo característico da equipe do Colônia, aí sim pode ficar confortável trabalhar esse back Wolfsburg, mas eu não acredito que isso vai acontecer, né? A equipe do Wolfsburg não deve conseguir exercer aquela grande pressão na partida, né? Vai ser melhor, vai ter a posse de bola, mas eu acho que para a gente encontrar o nosso padrão de back vai ser um pouco mais complicado. Então não vou listar aqui esse jogo na nossa lista, vamos acompanhar a leitura, né, para ver como que as equipes vão se postar dentro de campo. E o nosso próximo jogo é um jogaço aqui da rodada, né, que é o Stuttgart, que vai enfrentar a equipe do RB, o RB que perdeu na última rodada, né, basicamente no último minuto de jogo, né, aos 90, se eu não me engano, tomou o gol de virada para o Leverkusen. Foi uma partida extremamente franca entre as equipes. A equipe do RB aqui tem um elenco muito qualificado, né, tem um elenco até mais qualificado que a equipe do Stuttgart, mas aqui a gente tem um jogo também que deve ser extremamente franco. A gente tem um mercado dando odds muito parelho entre as equipes. É um jogo difícil para a gente traçar algum cenário aqui no Match Odds, né? O Stuttgart já nos apresentou diversos padrões de back nessa temporada. A equipe do RB já nos apresentou diversos padrões de back nessa temporada, né? Já pegamos muitos gols de ambas as equipes. Ambas as equipes possuem um ataque muito produtivo, né? Se a gente for analisar, das 18 partidas, o Stuttgart marcou 38 gols e a equipe do RB marcou 40. E aqui a gente tem uma briga direta aqui por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. E aqui também a gente vai tentar buscar aqui no mercado de gols, que a gente tem uma odd muito interessante de 1,61. Eu vou listar aqui então no nosso Café com Aposta, né? Vou vir com um viés para buscar gols nesse jogo, buscar esse over 2,5, que tem uma odd de 1,61. A equipe que sai atrás do placar vai ter que tentar buscar a virada e vai cada vez mais deixar espaço para a equipe adversária. Se você quer vir para esse jogo para trabalhar alguma coisa no mercado de match odds, tome só um pouquinho de cuidado, né? Porque aqui a gente deve ter um jogo de momentos. Em alguns momentos a gente vai ter o Stuttgart mais com a posse de bola, pressionando, próximo do gol. Em outros momentos a gente vai ter a equipe do RB tendo mais essa posse de bola. E também vale destacar, né, que ambas as equipes possuem um contra-ataque muito poderoso. Então é um jogo aí para a gente tomar um pouco de cuidado para trabalhar o match odds. E a nossa próxima partida é o líder Leverkusen, que vai receber a equipe do Gladbach. O Leverkusen que, se bobear, é a equipe que está demonstrando o melhor futebol do mundo, né? Vem jogando muito bem suas partidas. O Leverkusen já nos apresentou grandes padrões de backs nessa temporada e vai enfrentar aqui uma equipe que oscila demais, que é a equipe do Gladbach, né? O Gladbach, que tem um elenco limitado, vai ficar ali basicamente na meiuca da tabela. O Leverkusen tem uma odd muito amassada para essa partida, né? Esse mercado de 1,03, mas jogando em casa, muito provavelmente a gente vai ter esse Leverkusen nos dando esse padrão nessa odd de 1,03. O Stuttgart vem muito bem na temporada. O Gladbach é aquela equipe que vem oscilando bastante, né? Uma equipe que não tem um estilo certo de jogo, né? Mas digamos que as últimas partidas do Gladbach, a gente encontrou um Gladbach muito reativo nas suas partidas. E aqui a gente vai ter, né, basicamente um jogo do Stuttgart tendo a posse de bola, tentando martelar do início ao fim, e o Gladbach optando por jogar nos contra-ataques. Temos que só tomar um pouco de cuidado aqui nesse jogo, né? Porque para a gente conseguir pegar esse back a 1,03, a gente tem que ter uma grande pressão da equipe do Leverkusen. A gente não pode estar deixando o Gladbach ter posse de bola ofensiva, né? O Gladbach não pode estar conseguindo encontrar seus contra-ataques, mas pelo futebol que o Leverkusen vem apresentando na temporada, eu acredito que a gente vai encontrar esse padrão de back nessa faixa de odd de 1,30, e eu vou vir aqui para esse jogo para buscar esse back Leverkusen na odd de 1,30, né? O Leverkusen que está aí com muito ânimo, né, para poder tentar conquistar essa Bundesliga, né? Tem uma vantagem significativa para o vice-líder Bayern, né? Tudo bem que ainda tem um confronto direto
O Leverkusen ainda pode vacilar no confronto direto contra o Bayern, que ainda vai se manter na primeira colocação, mas para esse jogo aqui contra o Gladbach, mesmo tendo essa odd baixa para o Leverkusen jogando dentro de casa, eu vou vir para esse jogo para buscar esse back Leverkusen. E agora bora lá para as partidas de domingo. Teremos a equipe do Union Berlin contra a equipe do Darmstadt. O Union Berlin que não se encaixou nessa temporada. A equipe vem oscilando bastante. O Union Berlin que é inexplicável, né, as atuações da equipe do Union Berlin, né, que manteve seu elenco da temporada passada para essa, mas a equipe não vem conseguindo apresentar boas partidas, né, vem oscilando demais e vai enfrentar aqui uma equipe, né, que vai brigar contra a zona da degola, né, ou se bobear, né, vai ser um dos primeiros rebaixados para a segunda divisão da próxima temporada, que é a equipe do Darmstadt. Tem um elenco muito limitado a equipe do Darmstadt, né? Se a gente fosse analisar por elenco, a gente viria aqui, né, para poder buscar esse back União Berlim na partida, mas pelo futebol que ambas as equipes vêm apresentando, eu não acredito que a gente vai conseguir pegar esse back União Berlim. O União Berlim não nos apresentou basicamente nenhum back na temporada, se não me engano, e eu acho que aqui também vai ser complicado da gente buscar nessa faixa de odd de 1.65. Não gosto, não vou vir com viés, né, para trabalhar esse back União Berlim nesse jogo. Vou acompanhar a partida, mas para essa odd bastante amassada aqui pelo futebol que o União Berlim me apresentando, eu vou preferir ficar de fora. Não vou listar aqui esse back União Berlim nesse jogo contra a fraquíssima equipe do Darmstadt. E para fecharmos, o nosso último jogo é o Dortmund, né? O Dortmund que vai enfrentar a equipe do Bochum jogando dentro de casa. Uma odd de 1.41 do nosso poderoso Dortmund. É um jogo também que eu não vou trabalhar, não vou vir com viés. Não me agrada, né, o estilo de jogo do Dortmund. Não gosto de trabalhar contra a equipe do Bochum, como já falei em vários cafés com apostas, pelo estilo de jogo do Bochum. A gente vai ter aqui o Dortmund tendo mais de 60% da posse de bola, o Dortmund tendo muita posse de bola no campo ofensivo, mas quando a equipe do Bochum tiver a posse de bola, o Bochum vai atacar com muitos homens no campo ofensivo do Dortmund e tá contra essas posições é desconfortável, não gosto. Então aqui é mais um jogo também que eu vou pular. E sem contar nessa odd do Dortmund, nessa odd de 1.41, são pouquíssimas partidas que a gente conseguiu encontrar padrões de back Dortmund nessa faixa de odd. E aqui é mais um jogo também que eu vou pular nesse domingo. E assim finalizamos o nosso 19º Café com Apostas. Lembrando que o Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é uma exchange, né? Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando numa exchange e a Bolsa de Apostas é a melhor opção para nós brasileiros trabalharmos o nosso trade esportivo. E assim finalizamos mais um Café com Apostas. Espero ajudar demais vocês nessa rodada do final de semana. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.